Jesus, amados irmãos, uma excelente quarta-feira, cheia da presença, cheio da graça, cheio da vitória de Jesus, aonde o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de vida para podermos louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Nós estamos aqui com muita alegria e felicidade, podendo adorar aquele que é digno de toda a honra, louvor e adoração, que tem nos preparado dia após dia, irmãos. Deus, ele tem nos envolvido diante da tua palavra, diante da tua glória, nos teus caminhos, dia após dia, para que possamos estar posicionados e cheios da tua presença, para que nós possamos aprender mais e mais de Deus, mais e mais daquilo que ele tem para fazer na nossa vida. Quanto mais intimidade, mais conhecemos ele. Quanto mais leitura da palavra, mais conhecemos os teus projetos. Quanto mais intimidade na oração, mais nós sabemos qual é o direcionamento. Então eu te peço nesta manhã que você continue lutando, que você continue buscando, que você continue fazendo em nome de Jesus. Vamos para a oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós aqui nesta manhã de quarta-feira já estamos a poder te louvar, te bendizer, te exaltar por tudo que tu és, Senhor. O Senhor é Deus fiel, Deus glorioso, Deus benigno, Deus exaltado. Em todas as circunstâncias, Pai, o Senhor permanece fiel. E eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor continue nos exortando na tua palavra, que o Senhor continue nos direcionando, Senhor, que o Senhor nos faça ver aquilo que não presta em nós e nós possamos abrir mão. Seja maus pensamentos, seja maus sentimentos, seja coisas que nós aprendemos, meu Pai, mas são coisas erradas diante da tua presença. Não edificam o teu nome, Senhor. Pelo contrário, nos trazem um mau testemunho. Senhor, que nós possamos nesta manhã, Senhor, glorificar, bendizer, exaltar, Pai. Pois tu és Deus benigno, pois tu és Deus santo, pois tu és Deus exaltado, pois tu és Deus glorioso. Pai, e assim eu te peço nesta manhã, Pai. Nos dê a proporção na tua palavra, nos dê a proporção na tua vontade, nos dê a proporção no teu querer, Senhor. Que nós possamos nesta manhã ser fortalecidos por aquilo que o Senhor tem. Que nós venhamos entregar esse dia, Senhor, a ti. Que nós venhamos entregar, meu Pai, tudo o que temos a ti. Que nós possamos perguntar para o Senhor se esse é o caminho que devemos seguir, Pai. Porque muitas das vezes nós não perguntamos e se frustramos. Muitas das vezes nós falamos, eu senti. E o Senhor não falou nada porque sentimos de nós mesmos, Pai. Mas que nós possamos ser direcionados pelo Senhor em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Louvor da harpa cristã, de número 8. Cristo, o fiel amigo. Aleluia. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. E nas fraquezas está comigo, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro
Ele só, Ele só. Ao pecador perdoar anela, Ele só, Ele só. E pelo seu santo sempre vela, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se é comprazido, nele só, nele só. Mas sua glória me ha repartido, dele só, dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nele nós temos um firme guia, nele só, nele só. A noite enche de alegria, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um amor imenso e inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus.
mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogo-os atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Você que já está aí conosco, você que está aí vendo pelo FED de Notícias também, em nome de Jesus, não precisa. Glórias a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Evanir. Deus abençoe a nossa irmã Zoraide, seja bem-vinda. Deus abençoe a nossa irmã missionária Alice, nossa irmã Vanessa, a Ângela Gonzaga, nossa irmã Renata Teixeira, nosso irmão Carlos Roberto de Andrade, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E você que está entrando, você que vai entrar, né? São todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um. Quarta-feira abençoada, né? Nós estamos com vida e saúde e podemos fazer a diferença hoje, né, irmãos? Às vezes nós deixamos para amanhã as atitudes, mas nós podemos mudar hoje. Às vezes nós culpamos pessoas pelas nossas covardias, mas se nós tomarmos atitude, nós vamos vencer em nome de Jesus. A palavra que nos é proposta nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e também doutor Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4 a seguir. É a parábola do semeador. Você que tem a Bíblia aí, se você quiser acompanhar conosco, eu faço voto disso. Se você não está com a Bíblia aí, você marca esse versículo, esse capítulo, para depois meditar, porque Deus sempre revela muito mais do que pensamos. Vamos lá. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, ou 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho estão
Estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, melhor dizendo, perdão, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus contando acerca da palavra e do reino de Deus, né? Então nós temos que entender que a primeira semente semeada, ela caiu, né, na beira ou junto do caminho. E ela foi pisada. E as aves veio e comeram a semente. Nós temos que entender que a primeira, né, semente, ou a semente, é a palavra de Deus. Mas são muitos os que ouvem, né? Mas depois vem o diabo. E quando vem o diabo, pastor? Na primeira situação, na primeira dificuldade, ele vem e nos rouba, né? Tira a palavra do coração para que ninguém se salve. Jesus está aqui já dizendo, na condição que a semente é a palavra. Então nós temos que semear a palavra, mas guardar a palavra. Nós temos que ter isso sempre na nossa vida, igual o salmista, irmãos, Davi. Davi não foi só rei, ele foi salmista, e ele diz: escondi ou guardei a palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Nós muitas das vezes recebemos a palavra, só que a palavra caiu ali. E na primeira dificuldade, na primeira situação, o diabo tira do nosso coração. Porque a investida vem e nós não estamos preparados. Porque nós buscamos palavras só por um momento. É só para sair do sufoco. Eu sou pastor e eu sei do que eu estou falando. Deus abençoe nossa irmã Daniela Marques. Tem pessoas que ainda não entenderam o propósito de Deus nas suas vidas. E elas vêm buscar só uma palavra para tirar do meio da angústia, só um socorro. E acabou no meio da semana, no meio da outra dificuldade, nunca mais voltam para a presença de Deus. E às vezes nós estamos desta forma, recebendo palavras, mas deixando ela não penetrar no nosso coração. Nós deixamos ela na beira do caminho. Deus abençoe nossa irmã Selma. Em nome de Jesus, viu? Seja bem-vindo. Então Jesus, ele está dizendo, a palavra, ela não pode ficar do lado. Ela tem que fazer morada em nós. A palavra, ela tem que ser semeada em nós e ela tem que gerar raízes, né? Nenhuma árvore. De vez em quando eu dou uma de agricultor, eu quero plantar alguma coisa, né? Se não fizer um buraco fundo para a raiz, né? Porque às vezes nós mudas. Fazemos um buraco fundo para a raiz penetrar, aguar, para ela poder se estender na terra, ela não vai permanecer. Ela vai murchar e vai morrer. Porque ela não está com as suas raízes firmadas na terra. Né? Então nós temos que entender isso. E vamos lá para a segunda. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Não tinha, né? Não tinha quem regasse. Não tinha uma terra fértil, né? Então nós temos que entender que é os que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam.
Quantas pessoas dizem assim, pastor, eu não estou aguentando a dificuldade. Eu sou uma pessoa tão boa. Não, bom é Deus, irmãos. Né? Nós podemos ter um coração abençoado, mas bom é Deus. Eu não faço mal para ninguém, irmãos. Nós estamos numa guerra constante. Nenhum dos soldados que vão para a guerra fez mal para o outro soldado. É por causa do governo que está em guerra, eles entram na guerra, porque são patriotas. Então, às vezes, nós estamos assim, olha, é porque nós não estamos plantados junto ao ribeiro de água. E quem é água? O Espírito Santo. Quem é água? É Jesus. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana, eu sou, né? Eu tenho a água, né? Eu sou a fonte que jorra. Quem beber de mim nunca mais terá sede da água que eu lhe der, não vai ter mais sede. Então nós temos que ter umidade. Nós temos que ter palavra e umidade para essa semente germinar. E às vezes nós não temos umidade, porque nós não cremos, nós não geramos, nós não permanecemos. Irmãos, eu fico abismado muitas das vezes quando pregamos. Não é só eu que prego, quando nossos irmãos também pregam, a igreja recebe, é muita palavra pregada, é muita coisa. Aí vem uma palavra mal, vem uma palavra de desânimo, vem uma palavra para desistir, nós paramos. Nós anulamos toda a palavra que Deus nos deu durante um culto, durante a semana, durante o mês, durante a nossa caminhada cristã, por causa de uma situação. E aí, a nossa covardia é tanta que nós colocamos a culpa em terceiros. É culpa do pastor, é culpa do irmão, é culpa da irmã, é culpa do fulano, do beltrano, é porque eu não tenho oportunidade. A oportunidade nos é dada todo dia. E ela é nos dada pelos céus, ela é nos dada por Deus, ela é nos dada por Jesus. E ainda nos convence com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para mim começar a pregar, nós temos que entender qual é a semente. Porque a semente do semeador é a mesma semente. Só que caíram em terrenos diferentes. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Elise. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá. E a que caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Né? Vamos lá. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Vamos lá. As que crescem entre o espinho, logo o espinho sufoca, né? Porque o espinho machuca, fura, não dá o crescimento total, e logo morre. São os cuidados, os deleites desse mundo, as riquezas, as coisas que o diabo, ele sempre está nos proporcionando. Deus abençoe nossa irmã Ana Carolina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastor, que negócio é esse? Às vezes nós pedimos uma porta de emprego para Deus, mas esse emprego já começou a roubar a presença de Deus. Às vezes nós pedimos algo para Deus, e aquele negócio já está se tornando um Deus na nossa vida. Nós agora estamos querendo viver um tempo. Aí, às vezes, eu encontro pessoas e eu pergunto, por que você não está indo na igreja? Pastor, porque eu não estou tendo tempo. O tempo que eu tenho é para descansar. O tempo que eu tenho agora é para cuidar da minha família. Eu falei, olha que engraçado. Quando nós começamos a orar, estava fazendo voto e falando com Deus que Deus não abandonava. Agora é porque os cuidados deste mundo já roubou. Porque a Bíblia só fala do que a boca só fala do que o coração está cheio. A Bíblia nos diz, né, que nós temos que vigiar e orar, né? Porque o espírito está pronto, a carne não. E vigiar o quê? Na palavra. Quanto mais perto da Bíblia eu estou, mais direcionado eu sou. Quanto mais palavra eu tenho, mais condição de entender o que Deus tem para a minha vida. Só que é a mesma palavra, só que caem em terrenos diferentes. Eu tenho que ler essa parábola para você, o que está falando e depois a explicação, para mim começar a pregar, senão eu não consigo fazer que você entenda. E versículo 8. E a que caiu em boa terra é nascida e produziu fruto, 100 por 1 ou 100 por 1. E dizendo ele estas coisas,
clamavam: quem tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que ouça. Né? Vamos lá, versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Você está entendendo? O que caiu na terra, na boa terra, ela já deu o seu fruto. Nasceu e já deu o seu fruto. 100 por 1. Ou seja, vai nascer, vai frutificar e vai gerar. Porque caiu em boa terra. Mas não era a mesma semente, a palavra não é a mesma, sim. Só que não é a forma que ouvimos a palavra. É a forma que recebemos e deixamos ela penetrar em nosso coração, irmãos. Tem pessoa que diz assim: mas eu comecei junto com fulano, eu comecei junto com ciclano, e parece que o ciclano foi e eu retrocedi. É porque não recebeu a palavra e não praticou aquilo que a palavra diz. Deus abençoe nossa irmã Priscila, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos que entender que não é só a palavra, porque se nós ouvirmos, todo mundo teve a condição de estudar, quem estudou, né? Teve pessoas que não teve. Mas quem está na escola, na mesma classe, no mesmo intuito, está ouvindo o mesmo ensinamento. Mas por que tem alguns que reprovam? Porque não deram atenção naquilo que estava sendo ensinado. Irmãos, todos os dias Jesus nos ensina a não ser só ouvintes. Tiago 1:22. Não seja só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Eu tenho que praticar. Tem pessoa que diz assim: pastor, ontem eu não vim no culto porque eu estava desanimado. Eu falei: você acha que eu saio dessa porta aqui? Porque eu saio de uma porta da minha casa e já entro na porta da igreja pelos fundos. Falei: você acha que eu entro nessa porta aqui todo dia, 100%, a 1000%, tudo é bênção, tá tudo maravilha? Não, muitas das vezes eu estou em guerra, mas o lugar de guerrear é a presença do Senhor, o lugar de ser abastecido é a presença de Deus, o lugar que Deus vai me dar o direcionamento, vai me fortalecer é na tua casa. Eu não posso ficar lá melancólico, eu não posso ficar lá depressivo, com o espírito de uma falsa humildade, esperando: Senhor, eu quero que o Senhor me resgate aqui. Não, irmãos, nós estamos em constante guerra. Mas não vai me ajudar coisa alguma eu ficar em casa. Aí a semente cai, e não cai num solo bom. Cai na beira do caminho, cai no asfalto. Aí alguém pisa e as aves do céu vêm e comem. Aí cai no meio das pedras, não tem umidade, é seca. Bate o sol, seca, torra a semente. Aí fica infrutífera. Aí cai em meio aos espinhos. Aí os cuidados desse mundo já... Irmãos, muitas das vezes eu não estou profetizando maldição na vida de ninguém. Mas muitas das vezes nós não estamos recebendo porque Deus sabe, se Ele nos der agora, nós vamos abandonar a sua presença. Pastor, não vamos. Nós às vezes temos o mesmo espírito de Pedro. Senhor, eu não vou deixar, não vou te abandonar. Não vou deixar, não. Eu vou estar até o final. Na hora de ser confrontado, aí que nós vamos ver. Tem coisas que eu estou recebendo hoje, que Deus falou quando eu cheguei, 1 mês, 2 meses, quando eu me converti, né? Quando eu aceitei, eu confessei Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem coisas que depois de 16 anos que Deus está fazendo na minha vida. Tem coisas depois de 16 anos que Deus está me entregando. Por quê? Porque o amadurecimento chegou. Pastor, o senhor já está na totalidade? Não. Eu sou uma obra em construção, eu amadureço cada dia. Eu erro tentando acertar. Eu, às vezes, estou lá, olha, eu acredito que isso é certo, mas eu vou orar. Aí eu vou orar, Deus fala: não é para fazer. Eu falo: tá bom, Senhor. O nosso problema é a teimosia. Tá? Tem muita teimosia e pouca palavra. Porque se nós formos guiados pelo Senhor, os cuidados desse mundo não têm poder sobre a nossa vida. Tá? Mas a fé de sorte, Romanos 10:17, diz que a fé de sorte vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, para nós estarmos de pé, nós temos que ser plantado, ter a palavra em boa terra. E qual que é a boa terra, pastor? A nossa vida, o nosso coração. Os nossos ouvidos ouvem e descem ao coração.
desceu no coração, fez morada, a nossa boca vai transmitir aquilo que tem no nosso coração. Irmãos, ninguém consegue enganar por muito tempo aquilo que está vivendo. Se está vivendo a espiritualidade, logo vai ser manifesta. Se está vivendo a carnalidade, logo vai ser manifesta. Se está vivendo uma duplicidade, uma vida dupla espiritual, logo vai ser manifesta. Se vive uma vida falsa, logo vai ser manifesta. Mas se vive uma vida verdadeira, logo vai ser manifesta. Nós estamos querendo muito movimento e esquecendo da palavra, esquecendo de guardar a palavra. Nós pecamos num algo todos os dias se nós não vigiarmos. Na maledicência. E essa maledicência, ela rouba o fruto de germinar, de dar 100 por 1. Qual que é a maledicência, pastor? Ouvir e falar mal de outras pessoas. E às vezes nós queremos usar um contexto assim. Não é falando mal, mas é verdade. Ah, é? Quando chegar a nossa vez, eu quero ver se vai ser da mesma forma. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que medirdes, vos medirão também. Para mim ser pastor, para ganhar alma, para as pessoas virem para a igreja e receber, eu não preciso falar mal do outro pastor. Para as pessoas estarem aqui na congregação, eu não preciso menosprezar e falar mal de seu ninguém. Ah, pastor, não concordou com a forma de trabalho? Amém. Tem inúmeros, louvado seja Deus. O problema é que nós esperamos até que desviemos. Não, irmãos. A ovelha não é minha. Eu só sou um pastor da ovelha. A ovelha é do aprisco do Senhor. E às vezes, porque nós não queremos ensinar, às vezes porque nós não queremos ter paciência, porque ser pastor, ser irmão, ser ovelha do mesmo aprisco, às vezes é difícil. Porque nós queremos que a pessoa corre léguas igual nós, está no mesmo nível de maturidade igual nós. Deus abençoe nossa irmã Rosimeire, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não, irmãos, nós temos que guardar essa semente, para que nós venhamos gerar fruto. Às vezes nós estamos numa corrida, num amadurecimento que Deus nos deu, e nós queremos que as pessoas estejam no mesmo amadurecimento. O maior erro que está acontecendo nos dias de hoje, o maior erro, é nós acharmos que já estamos prontos demais e não perguntamos para Deus, não deixamos Deus mudar. A vontade de fazer é tanta, que aí no meio do despreparo, o diabo vem e dá um soco na nossa testa. Não precisa muito não, é um prato que colocar, nós já tombamos. E aí nós vamos morrendo. Deus abençoe a irmã Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor disse para mim, desde madrugada, qual tem sido o teu plantio? Deus falou para mim. E eu comecei a meditar. Qual tem sido o meu plantio? Porque a semente, antes dela cair na terra, nós podemos escolher o que vamos plantar. Mas depois que ela foi semeada, começa a gerar, nós já não escolhemos o que vamos colher. Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de semear o que quisermos. Mas a colheita não é. Porque às vezes nós estamos semeando mal e querendo colher o bem. Semeando rebeldia e querendo colher paz. Semeando, como se diz, infidelidade e querendo colher fidelidade. Se hoje, tá? Vamos lá. Se hoje Deus nos perguntar o que estamos semeando, o que nós temos para colher? A primeira pergunta é para mim, tá? Eu estou pregando, eu estou recebendo, tá? Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós queremos se julgar coitadinhos, mas nós estamos colhendo coisas que nós plantamos outrora. Eu não canso de dizer. Eu quase fui preso porque fui pego com droga, né? Antes de me converter. Fui algemado, fui levado para a delegacia, tudo. Deus deu livramento. Não fui nem julgado, nem preso no dia. Mas passou 3 anos, o processo finalizou, eu recebo a intimação que eu tinha que ir lá, porque eu tinha que pagar horário comunitário. Na hora eu falei, Senhor, mas eu estou vivendo uma nova vida, mas o Senhor diz, agora não tem jeito.
Você plantou, você tem que colher. Eu sei que eu paguei 890 horas, eu não esqueço. Todos os sábados. Tá? Sendo cristão, e todo mundo sabia, né? Porque quem paga hora comunitária é porque teve algum delito, alguma coisa cometeu. E aí falaram, o que você fez? Eu falei, quando eu não tinha, né, Jesus na minha vida, eu aprontei aí. E agora eu estou pagando. Sabe por quê? Para que não fique nenhuma coisa em aberto, para que o diabo não tenha uma promissória na mão. Tá? Porque todas as vezes ele vai querer nos acusar. E às vezes nós perguntamos o porquê disso, o porquê daquilo outro, porque a família de fulano é assim, porque o trabalho de ciclano é assim, porque o ministério do outro é assim. Irmãos, é porque guardou a palavra. Todo mundo tem luta, mas nem todo mundo guarda a palavra. Sabe qual que é o nosso problema como ser humano? Deixar Deus como último recurso. Enquanto está tudo bem, eu tô, né? Apertou, vira a pessoa mais crente. Quer cultuar até dia que não tem culto. Né? Aqui nós não temos quarta-feira. E aí alguém fala assim, tem culto quarta-feira lá? A boca esquentou? Fala, não, quarta-feira não, tem sexta, tem domingo, tem segunda-feira oração. Né? E se precisar orar, vamos lá que na hora junto. Mas aí quer culto no dia que não tem. E quando tem culto, não vem. Você está entendendo? É coisa, nós estamos semeando errado. Nós estamos semeando errado. Nós queremos gerar um fruto daquilo que a semente não brotou na nossa vida. Não gerou, não tem firmamento, não tem umidade, não tem firmeza para crescer uma árvore robusta e sadia. E tudo isso vai vir sobre a palavra na nossa vida. Nós estamos questionando a Deus de coisa que é nós que temos que tomar posições, irmãos. Deus, o Senhor faz assim. O Senhor me libertou do vício, mas tem quem teve que renunciar ao vício fui eu. Quem teve que amassar um maço de cigarro fui eu. Quem teve que parar de ir na boca de fumo fui eu. Quem teve que parar de ir no boteco fui eu. Então nós temos que começar a semear naquilo que a palavra está nos dando. Se conselho fosse bom, pastor, ouve muito isso. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Tá bom. Mas o melhor conselheiro é a palavra, o melhor conselheiro é o Espírito Santo, o melhor conselheiro é Jesus. Nós estamos tirando conselho com todo mundo e Deus já está falando que não é assim que funciona. Tem pessoas aí divididas, irmãos, e eu vou falar. Tem pessoas que um dia estão na presença de Deus, depois está lá em cultos pagãos, invocando demônios aí. E você sabe bem o que Deus está falando. Tem pessoas que com um dia, com seus lábios, adoram o Senhor, no outro dia está amaldiçoando a vida de pessoas. E qual é a semente que nós estamos semeando? Isso vale para mim também, não vai pensando que eu me excluo disso não. Eu sou uma pessoa que entendo que a primeira pregação é para mim. A minha boca é a que está mais perto dos meus ouvidos. Nós vamos confiar, acreditar e esperar em Deus, colocar sua palavra em nossa vida em prática, ou nós vamos esperar o dia mau chegar para nós queremos tomar atitude? Tem pessoas que estão vivendo, irmãos, uma vida miserável, 20, 30 anos, 40 anos, e não tem mudança. Sabe por quê? Porque a palavra não germinou, a palavra não floresceu, porque até conhece, mas não pratica. A Bíblia não diz que quem é que conhece mais, a Bíblia diz que é aquele que coloca em prática. Tá? Não é o tanto que eu conheço, é o tanto que eu vivo. É o tanto que eu ponho na minha vida, porque colocar na vida dos outros é facinho. Tá? Ver pecado na vida dos outros é fácil, é a coisa mais fácil. Quem está de fora sempre vai ver. Mas quando nós somos confrontados, irmãos, quando nós somos confrontados, e o problema de conhecer bastante e não praticar, cria algo chamado cauterização, e a pessoa acha que é salva. E aí vem com esse evangelho falsificado que não é de Jesus nunca, que Deus só quer o coração. Banana, mentira. Para com isso, Deus quer que nós santifiquemos corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Tem muita gente com o pé no inferno achando que vai morar no céu, porque não tem tomado posse, irmãos. Jesus disse mesmo, tá? Naquele último dia, vamos dizer, expulsamos
demônios no teu nome, pregamos no teu nome, ganhamos alma no teu nome, fizemos milagres, curas, libertações no teu nome. No último dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque Jesus tem compromisso com a palavra e com os dons, porque os dons é dele. E muita gente está firmada no dom, irmãos. Tá? E o pecado ele tem entrado. Porque às vezes nós falávamos assim, quando eu não tinha sabedoria, eu também falei muito. E eu tenho que ser sincero que eu falei muito. Tá? Deus, ele pede licença para entrar, mas o diabo mete o pé e entra. Quando eu tive maturidade nesse versículo, porque eu quis entender. Aí o Senhor falava para mim, ó, o nosso inimigo está ao derredor, bramindo como leão, porque ele não é leão, leão é Jesus. Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ao redor estão os anjos, para que livre e os guarde, certo? Então, se ele está ao derredor, ele está esperando uma brecha. E se nós dermos uma brecha, porque ele não tem como abrir porta em nós, ele não tem como entrar em nós, ele não tem como chegar em nós, tá? Porque a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que faz o diabo entrar na nossa vida sentimental, espiritual e física é a nossa concupiscência. O que é a concupiscência, pastor? Desejo desordenado. A vontade brota e nós queremos fazer que ela se realize. Então o diabo só está entrando e nos minando, nos roubando, porque tem brecha. E você acha que eu não me policio todo dia? Porque eu não sou super-homem, não tenho uma capa aqui, não. Eu não sou homem de ferro, eu tenho sentimentos. E o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve o mesmo sentimento que nós, irmãos. Então, se nós não estivermos com o nosso pensamento ligado em Cristo, o nosso coração ligado em Cristo, os nossos olhos ligados em Cristo, tudo envolvendo a palavra, nós não vamos conseguir dar fruto. Nós vamos ser uma árvore doente, pode até dar um fruto, mas é aquele fruto que ninguém quer. E quando alguém come com fome, vai ficar passando mal, vai ficar doente por causa desse fruto. Você está entendendo? Principalmente, se eu e você fomos chamados com autoridade para sermos liderança. Pastor, porque nós vamos levar outras pessoas a sofrerem também. Sabe qual que é o problema? Nós, às vezes, queremos lutar com aquilo que está em nós. Nós nunca vamos vencer o diabo por nós mesmos, irmãos. Nunca, tá? Nunca. Nós vamos vencer o diabo sendo sujeito a Deus. Pastor, o que é sujeito a Deus? Na totalidade, submisso a Deus, tá? Eu quero pregar algo aqui para nós finalizarmos em pouco tempo, que Deus está me incomodando essa semana toda, tá? Nós queremos lutar contra Deus, mas nós não somos obedientes à palavra. É o primeiro ponto. Aí, vamos lá. Nós não somos sujeitos às autoridades que Deus levantou. Segundo ponto. Terceiro ponto. Nós não somos, guiados pelo Espírito Santo. Tem 3 espíritos que quer atuar. O meu espírito, que é o meu espírito, a minha própria vontade. O espírito de Satanás e o Espírito Santo. E nós temos que dar legalidade totalmente ao Espírito Santo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é a vontade do diabo, é a vontade de Deus. Então, às vezes nós se deparamos com pessoas que já estão dizendo que são cristãs, entre aspas. Mas você vai falar com elas dizem assim, eu não ouço, que ovo não existe. Eu não ouço homem nenhum na terra, o meu contato direto é com Deus. Caiu por terra, já caiu por terra. Tá? Já não tem esse negócio. Se não houve, quem Deus levantou na missão, não tem jeito. Quando se levantaram contra Moisés, teve B.O., né? Quando se levantaram contra os homens de Deus, teve B.O., porque Deus instituiu. Ah, pastor, mas aquele lá é só pela misericórdia. Irmão, sabe qual que é o problema? Nós não queremos dar crédito para aquilo que Deus fez. Há um tempo determinado, Eclesiastes 3, nós pregamos muito ele e vivemos pouco ele. Saul, Deus já tinha rejeitado, né? Saul, Deus já tinha tirado o espírito dele. Mas Davi foi aprender a ser rei com quem? Com o pai dele? Davi foi aprender a ser rei com Jonatas? Davi foi aprender a ser rei com Golias? Não, ele foi aprender a ser rei com quem era rei, Saul.
E teve inúmeras oportunidades de matar Saul e nunca tocou em Saul. Eli já tinha perdido a visão. Ofni e Finéia já tinha morrido pelo pecado. Samuel foi aprender a ser sacerdote com quem? Com Ana? Com o pai dele? Eucana? Não, ele foi aprender a ser sacerdote com Eli. Sabe qual que é o problema? Nós estamos mudando os princípios bíblicos e queremos falar de Jesus. É isso aí. Missionária Alice disse algo verdadeiro aqui, ó. Não respeita pai e mãe, não respeita outros líderes colocados por Deus. É verdade. Primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Irmãos, se nós não formos submissos, Deus abençoe nossa irmã Bruna, nós nunca vamos chegar à perfeição daquilo que Deus tem. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos chegando lá. Porque só vai entrar no céu quem o seu corpo for transformado. Aí a perfeição vai estar em nós, porque nós vamos ser transformados por Cristo Jesus. Nós vamos poder entrar no céu de glória. Aqui nós estamos em preparação. Não há ninguém perfeito. Eu erro, tu erra, eles erram, todos erramos. Mas nós temos que se arrepender, tá? Irmãos, não tem como um dia nós assumirmos o altar, pregar de Deus, almas reconciliar, e no outro dia nós estamos malhando o nome do nosso irmão. O pecado daquele que não teve força. Pastor, o senhor está agora passando a mão no pecado? Não. Eu estou dizendo que nós não podemos entrar nessas coisas, irmãos. Se o nosso joelho não pudesse dobrar para abençoar essas vidas, nós vamos ficar quietos, fica quietinho. Né? Fica quietinho. Tem até um ditado que eu usei muito. Fica quietinho para nós gostar mais de você. Não é assim? Fica quietinho por quê? Porque quietinho nós não vamos ferir ninguém. Quietinho nós não vamos machucar ninguém. Tem vezes que chega em mim, o pastor, o senhor viu fulano? Eu falo, o que tem? Aconteceu isso e isso. Vamos orar por ele. Acaba a conversa ali. Deus abençoe nossa irmã Célia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O problema é, eu não falei nada, eu só ouvi. Se a fé vem pelo ouvir, a raiz de amargura vem pelo ouvir também. O pecado é por ouvir também. O pecado desce por ouvir também. Tá? Por muito tempo, para você entender, e nós vamos finalizar aqui, por muito tempo eu fiquei pé atrás com uma pessoa. Por muito tempo. Não é agora, não. Isso aí Deus me curou há 3 anos atrás. Tá? Por muito tempo eu fiquei pé atrás com uma pessoa. Porque eu ouvi tão mal dela, de pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que tinham contato comigo, que eu comecei a desconfiar da pessoa sem conhecer a pessoa, irmãos. Porque eu ouvia mal dela todo dia. Aí um dia eu vi essa pessoa e resolvi conversar com ela, eu pessoalmente. Conversei com ela e vi que não era nada daquilo que estavam me falando. Porque diz um negócio assim, inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra o principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Nós não podemos fazer isso. Nós não viemos aqui para causar guerra. Nós viemos para guerrear contra o mal. Quando eu conheci essa pessoa, eu conversei com ela, já pedi perdão para Deus e pedi perdão para ela também. Calcei a cara. Né? Falei, me perdoa. Mas por quê? Porque eu te julguei mal antes de te conhecer. Porque as pessoas falaram isso, isso e isso. Tá? Mas não falei quem eram as pessoas, claro. Falou, não tem problema não. Eu já estou acostumado com isso. Hoje, eu posso dizer para você que eu não caio mais nessa. Eu não entro mais nessa. Tá? Porque, vamos lá, vira um ciclo vicioso. E aí nós não conseguimos frutificar nada. Hoje a mesa levanta para falar de alguém, você está na mesa. Amanhã você se levanta para tomar um copo de água e você vai ser o assunto. E assim vão mesas se formando. Sabe por que existe o espírito de rebelião? Porque nós damos legalidade para ele agir. Tá? Existe o espírito de rebelião porque nós damos legalidade para ele agir. Não é o tanto que eu concordo, é o tanto que eu obedeço. Porque tem gente que diz que concorda e nem obedece. Diz que ama a palavra de Deus e nem faz o que Deus está mandando. Diz que ama a obra e nem é fiel nos cultos. Não estou falando de outra coisa, não é nem fiel nos cultos. Eu amo a obra de Deus, não faz nada para a obra de Deus crescer.
Tá? Cuidado. Às vezes nós queremos aparecer mais do que Deus. Não há uma preparação. Tá? Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque agora o senhor pode, né? O senhor está 24 horas para fazer a obra de Deus. Irmãos, o tempo quem faz somos nós. Eu aprendi isso antes de vir aqui pastorear, de pastorear em Garça, antes disso. O tempo quem faz somos nós. Tá? Nós roubamos o tempo de Deus e colocamos outra coisa. Nós colocamos o lazer com a família, nós colocamos a série, nós colocamos o celular, nós colocamos o dinheiro, nós colocamos tudo, menos a presença de Deus em primeiro lugar. Tá? Nós temos tempo para tudo, menos para oração. E desse jeito nós estamos querendo dar fruto. E toma cuidado, tá? Toma cuidado para quem está colocando a mão sobre a tua cabeça. Tá? Toma cuidado por aqueles que estão liberando coisas sobre a tua família e sobre a tua vida. Às vezes eles não estão nem vivendo o que eles estão pregando. Toma cuidado. Tá? Tome cuidado mesmo. Eu não sou de falar isso muitas das vezes, não, mas quando Deus direciona, eu falo. Tome cuidado. Porque não tem nenhum fruto, não está gerando nada. E aí está transferindo para você o que está vivendo. Tá? Eu, como liderança, eu ensino a igreja aqui. Tá? Tome cuidado. Ore a Deus. Busque a Deus. Primeiro, vê se está dizendo com a Bíblia. A primeira coisa que eu alerto os meus liderados aqui, meus irmãos em Cristo Jesus. Pode ser eu, pastor da igreja, Eduardo Queiroz, pregando. Vê se está na palavra. Se não tiver na palavra, não receba. O nosso problema é confiar demais naquilo que as pessoas estão dizendo e não está na palavra. É muito oba-oba, muita coisinha e menos palavra, quase nada palavra. E ninguém mais está amando o culto de palavra. Ninguém mais está querendo ouvir palavra. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Tá perdendo aí, tá ficando na beira do caminho, o passarinho tá vindo e comendo a semente. Não gera. Por quê? Não abre o coração. É a mesma semente, em terrenos diferentes. Porque não é a semente, é o terreno. Pode ter 100 pessoas. Se uma receber, a vida dela vai ser transformada na hora. Pode ter 1 milhão de pessoas. Se ela receber a palavra, a vida dela já não fica sendo mais a mesma. E nós estamos, não, fulano lá é homem de Deus, Beltrana lá é mulher de Deus, está cheia de poder. Qual que é o poder? Qual que é a manifestação desse poder? Porque o poder de Jesus, ele não deixa a pessoa da mesma forma. Se eu estou dizendo que eu estou cheio de poder e estou igual eu estava ontem, não é poder de Deus, não. Se eu tiver pulando, só pulando, não vai ter nada. Eu tenho que pular e dar um salto para ser melhor no dia de amanhã. Se eu estiver caindo, porque tem muita gente caindo aí, né? Diz que está sendo arrebatada. Mas levantar da mesma forma, não é Deus que está falando com ela. É algum espírito maligno. Deus, ele derruba, mas quando ele derruba, ele levanta de uma nova forma. Tá? O senhor crê no arrebatamento de sentido? Claro que eu creio. Eu já sofri um e eu sei o que Deus fez. Agora está derrubando demais e saindo do mesmo jeito, irmão. Nós não estamos deixando a semente frutificar. Pastor, mas a semente está em mim. O que eu tenho que fazer? Rega ela. Rega ela com isso aqui, ó, palavra. Com que mais, pastor, nós podemos regar essa semente? Com oração. Com que mais, pastor, nós podemos regar essa semente? Com comunhão. Que mais, pastor, dá para regar essa semente? Com renúncia. Com que mais, pastor? Com entrega e com espírito de verdade. Nós não podemos ser falsos com ninguém da terra, muito menos com Deus. Nós temos que saber qual que é. Nós temos que saber aquilo que Deus ele tem nos proporcionado, nos chamado para fazer. E eu quero orar por você e por mim também. Qual é o terreno que somos nós? Nós somos a boa terra, porque falar que somos boa terra é facinho. Joinha. Falar que somos boa terra é facinho. Mas qual terreno desse somos nós? É doído, mas às vezes, muitas das vezes, a nossa família não tem alcançado ao Senhor.
Porque o nosso testemunho não condiz com quem nós estamos pregando, irmãos. Tá? O pastor Eduardo veio hoje aqui para, né, ensinar e aprender também. Tá? Todos os dias eu ensino e aprendo. Mas tem dias que Deus, na manhã, com o propósito da profecia, eu já entrego, né? Já falo. Mas hoje o Senhor está nos perguntando qual terreno somos nós. Né? Você tem estado do lado da liderança que Deus confiou? Você tem orado pelo teu pastor? Você tem orado pela regente, pela líder do círculo de oração? Você tem orado pelo líder dos jovens? Você tem orado pelos líderes do varão? Você tem orado pela sua autoridade maior? Seja ela pastor, seja ela bispo, né? Seja ela missionário, seja ela presbítero. Você tem orado pelos obreiros da casa do Senhor, pelos membros, para que todos estejam em comunhão? Porque é o seguinte, casa dividida não subsiste. Se tiver pessoas divididas no mesmo lugar, vai explodir. Vai explodir. Tá? Nós vamos orar, irmã, em nome de Jesus. Mas se tivermos na mesma união, na mesma comunhão, nós vamos receber em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar alguns segundos para você poder meditar e se perguntar, né? Porque falar dos outros é fácil. E se perguntar, qual terreno você tem sido? Qual terreno nós temos sido? Porque a semente é a mesma, é a palavra. Mas tem caído no quê? Eu posso ser terreno rochoso? Posso. Eu posso ser terreno que deixa na beira do caminho? Posso. Eu posso ser terreno que cresce junto com os espinhos? Posso. Mas eu prefiro ser boa terra. Eu quero ser boa terra. Eu preciso ser boa terra. Deus abençoe nossa irmã Patrícia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos meditar? Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Manda paz para ele também, em nome de Jesus. Porque não é o tanto que conhecemos. Pastor, o senhor está falando para nós não lermos mais a Bíblia? Que isso, irmão? Eu estou falando para nós conhecermos e praticar, tá? A nossa bússola, a nossa refeição, o nosso pão diário é a palavra. Estou dizendo que não adianta conhecer de Gênesis, Apocalipse, fazer uma palestra triunfal. Sem a presença de Jesus não vale de nada. Tá? É seco. A letra por si só mata e o espírito vivifica. Então a balança tem que estar no mesmo nível. Tá? É ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou orando, estou buscando, para que Deus faça a vontade dele. Nós temos que querer ser terra boa, terra arada, terra com adubo, terra cheia de nutrientes, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero orar por essas vidas, Pai, por essas famílias que aqui estão, meu Pai, que estão pedindo oração, Senhor Jesus. Eu quero pedir nesta manhã que eles possam ser obedientes aos seus pais, aos seus líderes, que eles possam ser obedientes aos seus patrões, Pai. Que eles possam ser obedientes, meu Pai, a toda a liderança que o Senhor instituiu, desde que não fira os princípios bíblicos, porque senão nós ficamos com a Bíblia, Pai. Senhor, mas que nós possamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que se até hoje nós éramos terreno rochoso, Pai, que semente jogada à beira do caminho, nós estávamos sem interesse, nós não estávamos no caminho. Nós estávamos, meu Pai, em meio a pedregais, Senhor Jesus. Em meio aos espinhos, Pai. Hoje não. Hoje nós limpamos a terra para que a tua semente caia em nós. Para que a tua semente germine em nós, a tua palavra frutifique em nós, seja cheia em nós, Pai. Senhor, eu quero profetizar, Senhor Jesus, sobre o joelho da nossa irmã que está quebrado, que o Senhor cure, meu Pai. Alcance a Rosimeire hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, cure ela, meu Pai. Há poder no teu nome, há poder na tua palavra. E eu faço uso do dom que o Senhor impora sobre a minha vida, meu Pai. É o dom de cura. Então eu profetizo a cura, a libertação e a restauração desse joelho em nome de Jesus. Meu Pai,
Que os nossos irmãos que nos ouviram nesta manhã, eles possam ser cheios do Senhor e assim como eu, possamos mudar a nossa conduta. Que nós não venhamos permitir que falem mal dos nossos pastores. Que nós não venhamos permitir que falem mal dos nossos irmãos, até chegar, Pai, a não restar ninguém, porque nós não queremos ouvir, independente se é cristão ou não. Porque o diabo, ele tem lançado, meu Pai, a maledicência em nossa vida, e alguém diz assim, mas eu não estou falando mal não, é a verdade. Pai, a verdade é o Senhor, nós temos que falar desta verdade. Pai, se alguém nos feriu, nos machucou, nós temos que perdoar. Se alguém falou alguma coisa contra nós, nós temos que perdoar, Senhor, meu Pai. Senhor, tira todo o veneno, tira todo o malefício da nossa língua, Senhor. Tira toda coisa ruim da nossa língua, Senhor. Tira toda, Pai, palavra de maldição do nosso pensamento, Senhor. Tira toda angústia, toda dor do nosso coração, Pai. Que toda palavra contrária, ela não venha prosperar. Ela não venha ser, meu Pai, liberta, Pai, sobre a nossa vida, liberada sobre a nossa vida, Pai. Mas ela venha ser anulada, Pai. Mas a palavra de bênção, a palavra de vitória, a palavra de restauração venha estar sobre a nossa vida. Meu Pai, como eu disse para o Senhor e disse para os irmãos, eu não aceito que falem mal de ninguém. Eu não aceito, Pai. Porque outrora eu já andei em mesas e eu paguei o preço por causa dessas mesas. Outrora eu caí nessa e eu sofri porque, meu Pai, o Senhor é amor, mas é justiça também. Então que nós possamos todos os dias, Pai, todos os dias, estar diante da Tua presença. Deus abençoe nosso irmão Daniel. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Tá aí com o Facebook da Célia. Deus abençoe, tá? Nós precisamos mesmo, tá? De Deus todos os dias. Não aceite, irmão. Se falar mal de mim para você, não precisa me justificar, não. Só não aceito, tá? Porque quem me justifica é Cristo. Mas não aceito falar mal de mim. Como eu não aceito falar mal de você, eu não aceito falar mal de ninguém. Outra hora eu aceitava. Eu não tinha maturidade, eu aceitava. Eu não posso dizer, ah, pastor, o senhor... Não, eu falo, irmãos. Quando eu falo assim, é porque Deus me curou e eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Tá? Já participei de muitas mesas. Deixei muitas pessoas por muito tempo em cadeias, cativeiros espirituais. E o Senhor me alertou, me ensinou. Tá? Então hoje eu não aceito mais. Hoje eu não vivo mais nesse pesadelo espiritual. Por quê? Porque traz malefício para a vida que nós estávamos falando e traz malefício para mim também. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que levar a palavra de libertação para os que estão cativos. Não prender pessoas. Não amaldiçoar pessoas. Não deixar pessoas em cativeiros espirituais. Eu quero dizer algo, irmãos. Outra coisa que nos desabona também. Tá? Se alguém está devendo, seja para Deus ou seja para alguém, pague. Pastor, eu não tenho condição de pagar na totalidade. Paga aos poucos, paga da forma que Deus te der condição, mas pague. Tá? Porque nós não temos como ser próspero devendo a ninguém. Não tem como. Tá? Pastor, eu fiz um voto com Deus, mas não paguei. Pague porque Deus não pediu o voto. Você fez e Deus te honrou. Pastor, fiquei devendo para alguém. Tá? O que eu faço? Vai lá e reconcilia. Tem gente que diz assim, até pessoas me procuraram. Né? Pastor, eu fico com vergonha, já passou tempo. Por isso que eu não vim aqui. Eu falei, não, vergonha é não pagar. Tá? Ah, eu não fui lá porque já passou tempo, vergonha. Irmãos, sai disso, tá? Reconcilia. Sai disso, irmãos. Tem criado uma grande dificuldade no meio do povo, não só do povo de Deus. Primeiro, que se nós somos crentes, nós não estamos dando testemunho para aqueles que são cristãos. Porque a pessoa vai falar, e ela fala para o crente, ela fala para o não crente, ela fala para o ateu, ela fala para todo mundo que você está devendo para ela, tá? E aí as coisas apertam. Então tome cuidado, Deus sempre tem me policiado nisso, tá? Ultimamente, graças a Deus, Deus não tem permitido eu nem comprar nada fiado. Eu não tenho condição, vou lá, passo o cartão, não tem cartão, eu fico esperando. Porque às vezes compra, não consegue pagar, e aí? Tome cuidado, vigia. Eu não estou julgando ninguém, não. Dificuldade todos passam. Eu estou acertando dívida de quando aconteceu lá o Covid. Eu estou pagando parcelado coisas para o meu nome não sujar, para que as coisas venham a acontecer, porque nós temos que pregar o Evangelho e viver aquilo que pregamos.
tá? Então tome isso como ensino. Eu não estou aqui para te bater. O pastor não bate em ovelha. O que apanha é lobo e bode. Ovelha é ensinável. Ovelha aprende, tá? Então reconcilia hoje. Vai lá, fala, ó, eu vim te pagar, tá? As minhas condições hoje, eu sei que outrora eu prometi uma coisa, mas as minhas condições hoje é essa, tá? E Deus vai te honrar. Se começa de um propósito, Deus te dá a condição de pagar à vista, tá? Então faça isso. Isso também é semente. Isso também vai dar fruto. Anula a promissória que o diabo tem na mão para falar de mim e de você. Anula, tá? É nós que temos que tirar da mão dele. Porque Jesus já pagou o preço, é nós que estamos fazendo mais dívida. Tá? A dívida foi paga na totalidade. E por que nós estamos endividados até hoje? Não ouça mal de ninguém, não fale mal de ninguém, não suspeite mal de ninguém, não tenha olhos altivos para ninguém, aqueles olhos assim, ó. Opa, tá? Sai fora disso, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, que você receba, seja cheio de Deus e venha prosperar na tua vida sentimental, espiritual, física, material. Que Deus abençoe você, a tua família, a tua casa, os teus projetos e os teus sonhos. Mas viva o Evangelho de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero só agradecer a Deus e eu vou ficar na minha casa, que eu já estou aqui. Se você está no teu trabalho, continue trabalhando em nome de Jesus. Se você está com os afazeres, faça. Mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, por esta quarta-feira, por esse despertar, Senhor, que vai ser diferente, Pai. A partir de hoje, nós não vamos aceitar mais mal de ninguém na nossa vida. Nem falar, nem suspeitar e nem pensar, Pai. Mas nós vamos agir conforme o teu querer e a tua vontade. Se amanhã, Pai, alguém errar conosco, ou não aproveitar a oportunidade, é o Senhor que vai ensinar, porque nós estamos já, meu Pai, em outro nível. Nós também não vamos matar ninguém, Senhor. O perdão, ele sempre será necessário. Mas o convívio, eu escolho com quem eu quero conviver dentro da minha casa. Não é porque eu sou pastor, eu tenho que estar com todo mundo dentro da minha casa. Não é porque eu sou pastor, eu vou fazer algo, tenho que chamar todo mundo. Não, isso não é comunhão. Isso é outra coisa. E pode, Pai, tirar a autoridade, tirar a liberdade e entrar nos nossos lugares mais secretos, aonde o Senhor não liberou, Pai. Mas nós estamos liberando. Então que nós possamos filtrar bem, meu Pai, o que nós estamos pensando, fazendo e falando. E que o teu nome venha a ser glorificado nesta manhã. Senhor, abençoe os nossos irmãos. Senhor, abençoe, Senhor Jesus, a vida dos teus filhos, dos teus servos, meu Pai. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa operar, meu Pai, levantar os remanescentes nesta terra, o meu irmão, a minha irmã com autoridade, usando, libertando, curando, Senhor, meu Pai, e que nós possamos estar debaixo de uma liderança, meu Pai, que está na Tua palavra, uma liderança que tem condição de pastorear a nossa família, Pai, porque às vezes a liderança foi imposta lá e nós nem sabemos, Pai, como está. Sentiu vontade de fazer e está fazendo. Mas nós não sabemos se ela condiz com a Bíblia, se ela tem condições de apacentar a nossa família, Pai. Se ela tem condições de nos ajudar num momento mais difícil, vai dizer, é assim mesmo, porque nunca é assim mesmo. Pai, mas que nós possamos, nesta manhã, gerar frutos e deixar a Tua palavra germinar em nós. Que ela venha florescer e frutificar em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vou deixar vocês com a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Continue orando pelo pastor Eduardo, missionária Valéria, tá? Nós somos carentes das vossas orações. Tenho certeza que eu oro por vocês, minha esposa ora por vocês, e nós estamos em constante oração. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.